Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, já deixa o like, faça um comentário e, se puder, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Me sigam lá no Instagram também, Francisco Deusvando. Amores, fazer uma pergunta para vocês. As suas orquídeas florescem bem? As suas orquídeas enraizam bem? Se desenvolvem saudáveis? Então, para que isso tudo possa acontecer, você tem que entender a trilogia das orquídeas, que é luminosidade, que é a luz do sol, filtrada, direta em determinado horário do dia ou indiretamente, ok? A água, tá? Regas, né? Que permitam a umidade, que as façam se desenvolver, e a adubação. Então, essa trindade é de suma importância para que a orquídea ela desenvolva o seu ciclo de crescimento, desenvolvimento e floração de uma forma que ela fique bonita e saudável na sua coleção. Quem me segue, né, quem é fiel ao canal e não perde os vídeos, vai entender o que eu estou falando agora, que vídeos anteriores eu já havia mostrado essa bifrenária, certo? E agora nós vamos fazer o replante dela. O ideal seria se eu tivesse um vaso de boca larga, porém mais baixo, mas como eu só tenho esse, eu vou ter que usá-lo. Então eu venho aqui e furo. Quando eu preciso fazer uma grande quantidade de plantios no dia em vaso plástico, eu ligo ferro de solda na tomada e furo as laterais dos vasos, como vocês podem observar nesse vaso aqui. Eu furo bastante, certo, os meus vasos. Mas como é apenas para esse plantio que é necessário fazer, e de certa forma vai servir de demonstração para vocês, eu faço aqui rapidinho. E é até bom que com a faquinha os furos ficam maiores, e como é um vaso grande, né, eu preciso que ele fique bem drenado. De suma importância, qualquer plantio que você fizer, você tem que fazer buracos nos vasos, ou já comprar vasos com buracos, para que a drenagem seja melhor. Eu tive muito sucesso evitando perdas de plantas por excesso de umidade, apodrecimento das raízes e até mesmo ataque de fungos, porque a água, quando ela vaza mais rápido, a planta ela não fica tanto tempo molhada e encharcada, especialmente no período do inverno, que a água demora a secar, e nesse período também de chuva para quem tem estufas apenas com sombrite que pega chuva. Então, drenagem é um dos segredos principais também, tá? Depois da trindade, para um bom desenvolvimento das orquídeas. Eu costumo colocar cacos de tijolo, telha, de cerâmica, de barro no fundo, mas como eu não tenho agora, eu vou colocar a brita grossa, que é essa brita aqui. Como o vaso que eu vou transplantar para cá de bifrenária, ela já está com maciço de raízes bem concentrado, então eu vou colocar pouca brita para dar a altura certinha. Então esse é o vaso de bifrenária, a qual eu havia falado para vocês. Eu mostro em detalhes o enraizamento, eu vou retirar agora. Olha só que interessante como uma boa adubação faz as plantas prosperarem nesse sentido. Ela desenvolveu tanta raiz, que as raízes estão jogando ela para cima. Não comporta mais esse vaso a quantidade de raiz dessa bifrenária harrisoniana. Então, ela floresceu ano passado agora, no final do ano passado, mais ou menos. Ela gerou flores e eu fiz polinização. A cápsula está aqui. Não corro risco de perder cápsulas, nem botões e nem flores, quando eu tiro a planta inteira do vaso, ok? Eu tiro a planta inteira do vaso e só repasso para outro vaso e completo com substrato. Então, eu dou uma apertadinha aqui, eu venho aqui, e com cuidado, porque a raiz é bem grudada. Dá uma apertadinha a mais. Quanto mais se apertar, melhor que a raiz ela se descola do vaso. Porque as raízes no velame, elas usam o velame para grudar, né? Inclusive nas árvores, especialmente nas árvores. Oi, gente do céu. Para com isso, meu Deus. Olha isso daqui, meus amores. Vê se tem cabimento isso daqui.
Olha esse enraizamento. Mas, Francisco, como que você conseguiu esse enraizamento? Primeiro, que eu fiz um plantio num vaso bem furado, bem drenado. Segundo, que eu uso um substrato bem drenado, que é 50% de brita e 50% de substrato mix moído. Olha só que delícia que está essa planta. Fantástica, fabulosa. E aqui eu vou encaixar ela dentro desse vaso, que para mim seria perfeito se ele fosse mais baixo, mas está ótimo. E agora eu vou complementar com o meu mix, que é brita zero, 50% de brita zero e 50% misturado carvão, casca de pinos e macadâmia. Aí eu venho aqui e faço o complemento. Vocês imaginam na próxima estação como essa planta estará florida? Espalhando bem, complementando bem. Pronto, plantado. Dá uma batidinha para a brita ceder e preencher as lacunas. Se faltar mais espaço, vocês colocam mais substrato. Agora o pulo do gato. Presta atenção. A mistura mágica. Adubo Himitsu, o melhor adubo do Brasil, palha de arroz carbonizada e pó plim plim. A mistura certinha, perfeita, para que essa planta continue. Como é um vaso muito grande, eu vou colocar 2 colheres. Quando é um vaso pequeno, normal, eu coloco 1 colher. Então, para que ela continue com esse vigor de enraizamento, desenvolvimento de folhas e uma próxima floração saudável, eu tenho que fazer dessa maneira. Gente, muito simples, prático, não tem segredo, não precisa inventar moda, tá? E tá aí. O adubo depositado nos vasos, eu faço isso em todos os meus vasos. Por quê? Eu uso o adubo foliar para adubar plantas que estão em madeiras, né? Ou até mesmo, igual essa Adrolelia lauri, que está no pedacinho de xaxim no vaso. Então, eu posso colocar um pouquinho de adubo aqui, mas quando molha, ele escapa. Então, eu uso bastante adubo foliar, os adubos da Agrocenica, como eu já falei para vocês. Quem quiser adquirir adubos foliares de qualidade da Agrocenica, me chama que eu passo o link, tá? Então, eu uso o adubo Agrocenica e nos meus vasos eu uso essa mistura que eu faço aqui em casa. Lembrando que essa mistura tem no Mercado Livre para vender. O adubo Himitsu separado também, a palha de arroz carbonizada, tá? Quer dar uma alimentação saudável para as plantas? Não perca a oportunidade. Então, aproveitando da Adrolelia lauri, eu consegui algumas mudas de Adrolelia lauri na Jangadinha para vender. Quem tiver interesse, tá? R$60 cada uma. Além da Adrolelia lauri, eu tenho a Adrolelia prastense e a Adrolelia cincorana. Também cada uma custa R$60. Quem quiser fazer um combo aí de Adrolelia, essa oportunidade. Então, plantada assim na madeira, né, vai exigir mais regas, certo? Porque a madeira seca rápido e precisa de adubação foliar, tá? Adubos líquidos que se dissolvem, etc. Então é isso, plantas plantadas em pedaços de xaxim, madeira, e até mesmo em cachepô, porque o cachepô não costuma segurar os adubos sólidos, né? Então você vai e aplica o adubo foliar, tá bom? Deixa aqui o bebê. Deixa eu mostrar aqui. A galera que gosta de Adrolélias, eu também ainda tenho algumas mudinhas desse híbrido primário de Adrolelia lauri com Adrolelia prastense. Essas custam apenas R$25 as mudinhas desse tamanhozinho mais ou menos. Já florescem, tá? Porque são adultas. E para finalizar, né, tipo assim, aproveitar as vendas, eu estou com alguns exemplares de Cattleya schofieldiana, que é desse cruzamento aqui. Tá? Uma planta, os resultados estão saindo lindíssimos com as pétalas um pouco mais largas. Schofieldiana verdona com pit brown, tá? Lindíssima. Tem mudas dessa planta à venda, tá? Apenas R$50. Essa daqui floresceu no lote, então são plantas já pré-adultas.
é só chamar no WhatsApp de vendas. Então, meus amores, voltando na Trindade, é isso aí. Luminosidade, as plantas precisam de luz para se desenvolver, florescer. A água, as regas, tá? E a adubação. Essa é a Trindade das orquídeas. O restante é detalhe. Qual tipo de... para vocês dois, qual tipo de substrato que você usa, qual adubo que você usa, né? Então tem que sempre estar atento a isso, tá bom? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Beijos, ajuda a compartilhar os vídeos e convida os amigos para se inscrever aqui no canal para a gente crescer na plataforma. Beijos, tchau, tchau. Então, meus amores, esse cataceto para mim é um cataceto que fica em meio termo, meio duvidoso. Ele tem características do cataceto globifloro, tem características do cataceto lurindo e características do cataceto matosiano. Então, realmente é uma planta duvidosa, na minha opinião. Pode ser um híbrido natural ou pode ser uma variedade de uma dessas espécies. Então, meus amores, essa é a famosa Cattleya velutina. Das catleias bifolhada, é a Cattleya que se tem mais dificuldade de cultivo. Como eu moro num ambiente muito úmido, num local bem adequado para o seu cultivo, ela se dá super bem. Plantada normalmente no vaso de plástico, como é o substrato tradicional, e se desenvolveu muito bem. Ano passado ela floresceu, fiz algumas cápsulas e esse ano provavelmente eu farei novamente alguns cruzamentos, especialmente envolvendo com braçábula. É uma planta lindíssima, mas muitas pessoas reclamam do cultivo dessa planta. Então, é uma planta exigente com relação à umidade do ar, certo? É uma planta que, quando é muito mexida, na hora do replante, ela pode rejeitar, pode atrofiar e até morrer. Então a dica que eu dou para vocês é que quando forem adquirir mudas dessa planta, comprem elas pequenas para se adaptar ao seu cultivo e ao seu clima. Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, essa é uma maxilária que infelizmente eu ainda não descobri o nome dessa menina linda. Vejam só que planta mais fofa. Ela tem um vegetal bem interessante, que ela produz os pseudobulbos, certo? E depois, para florir, produz uma bracta foliar alternada, onde as flores saem em zigue-zague. Gente, é muito linda. O vegetal dela tem como se fosse um pozinho branco, uma coloração esbranquiçada. Muito interessante. Eu amei essa maxilária e em breve eu quero descobrir o nome dessa espécie. A maravilhosa Stanhope insigne. Olha só que lindo esse cachepô, com muitas flores abertas. Que coisa mais maravilhosa essa Stanhope. É muito cheirosa. Aqui mais outro cachepô. Stanhope insigne. Gente, é uma loucura esse labelo e o perfume dessa planta. Meus amores, eu havia mostrado a minha Adrolelia lauri num vídeo passado em botões. Agora a minha criança está desabrochada, lindíssima. Como eu havia falado no vídeo, né? Ela está girando uma cápsula. E agora aqui também as flores já desabrochadas, prontas para talvez serem mamães novamente. Tenho cruzado a Adrolelia lauri, especialmente com encíclias, Hoffmann sangela, coisas do gênero. Meus amores, cultivem pet descartável de cataceto. Esse é o cataceto João Estivale. Maravilhoso o cataceto João Estivale. O cataceto João Estivale é um híbrido que ele varia bastante na coloração das flores. Vai do verde ao vinho. É uma planta muito, muito bonita, de flores grandes. E como é uma planta que vai cataceto pileato, ele se assemelha muito ao cataceto pileato. Mas nitidamente nota-se que é um híbrido. Olha só que maravilha, duas hastes florais, essa mais raquítica, já com o aborto de um botão.
Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, esse é um vaso de Cattleya bicolor. Então, eu comprei essa planta, ela estava mais ou menos aqui nessa parte do rizoma. Era um vaso simples, um vegetal pequeno. Fiz o meu sistema de plantio e o uso da mistura de adubo que eu faço. Vejam só, em um ano aproximadamente, né? Porque eu comprei ela com flor para gerar sementes. Vejam só, um ano de cultivo, três frentes, um enraizamento perfeito, o crescimento maravilhoso e agora, nas três frentes, a floração. Olha só que maravilha a floração dessa Cattleya bicolor. Por último aqui a frente menor, a última frente, uma maravilha. Então, é de suma importância você fazer um bom plantio com substrato bem drenado, por isso que eu uso brita, certo? 50% de brita, 50% de mix, o adubo Rimitsu com a palha de arroz carbonizado e o pó plim plim. Veja que show!